Olá, pessoal, muito boa tarde. Começando aqui o nosso encontro do dia 28 de julho, para quem de 2021, para quem estiver assistindo no YouTube em qualquer momento da sua vida, né? Isso vai ficar gravado, então, a gente deixar registrada a nossa data aqui. E hoje quem vai participar aqui com a gente serão as nossas alunas Andressa e Vandressa, as queridas acadêmicas aqui do curso de fisioterapia, e vão falar aqui mais uma vez sobre terapia de ondas de choque extracorpóreo, que é a abordagem que elas têm estudado aí no trabalho de conclusão de curso dela. Não vou falar que é no curso exatamente apenas, né? Porque essas meninas são multifacetadas e estão em diversos projetos, em diversas abordagens. Então, sorte nossa tê-las aqui conosco também. Então, elas vão colocar aqui para a gente um pouquinho daquilo que foi discutido nos temas anteriores e apareceu de dúvida, né, apareceu de questionamentos, que foi a respeito do uso da terapia de ondas de choque extracorpóreo na espasticidade pós-AVC. Então, tendo isso em mente, elas garimparam aqui uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos aleatorizados, e a gente vai discutir um pouco das particularidades dessa meta-análise, conversar um pouco sobre a aplicação da técnica nesse quadro, enfim, eu acho que é isso que nós vamos ter para hoje, beleza? Marco, fica à vontade. Não, só acho que uma curiosidade, uma pergunta para todos, né? Eu acredito que o Diogo já tenha mencionado isso. Essa é uma técnica que não é abordada nos cursos de graduação, né? O Marco, você fala na disciplina de recursos físicos, né? De uma forma geral, assim. Em geral, não, porque é muito recente. Então, assim, como Uhum. nós havíamos conversado em encontros anteriores, essa técnica começou a ter uma aplicação mais constante, talvez a partir de 2008, 9, 2010, entendeu? Então, assim, não é algo muito usual, não. O equipamento ainda é caro, o processo de nacionalização dos equipamentos deve ter uns 5 anos, mais ou menos, e a gente viveu um período dentro dos cursos de fisioterapia de supervalorização da terapia manual em detrimento dos recursos físicos. Então, isso realmente aconteceu dentro da terapia. Então, enfim, o porquê que isso é pouco ou muito abordado ainda é uma incógnita. E outro fator que pode levar a essa explicação é nós termos ainda necessidade de estudar evidências a respeito disso. Então, algumas coisas estão ficando mais claras, outras ainda nem tanto, como que a gente já veio até discutindo isso nos encontros anteriores, né? Então, acho que essa abordagem de hoje vai ser para confirmar isso também, essa questão dessas dúvidas com relação à real eficácia, enfim, e o porquê, né, de se usar essa técnica. Eu acho que isso contribui para que ainda seja pouco abordado nos cursos. Não sei se eu te respondi, mas acho que seriam Sim, alguns. perfeito. E se os colegas É, concordam também. uma curiosidade que eu acho que estender aos outros, né, aos demais presentes, né? Você já tinha, acho que, né, levantado essa questão, né, comigo previamente, mas é que ainda fica uma sensação de, poxa, mas por quê, né? Embora, né, exatamente você justificou, Diogo, pelo menos mencionar, ou, né, ó, existe essa técnica, né? Pode ser que a gente comece a observar né, uma aplicação cada vez maior, enfim. Não, Marquinhos, só para você ter uma ideia disso, ó, eu não tive isso na minha graduação, Rafael vai falar que daqui a pouco também não teve. Eu acho que a Andressa e a Andressa não tiveram isso na disciplina de recursos físicos, que eu ministrei para elas, inclusive. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode ver de uma forma bem. A Elo disse que teve sem Sim. querer, não lembro, nem lembro quem foi, se fui eu que te vitimei com esse assunto também. Ia perguntar depois o Pasqualini, que está fazendo físio fora do Ah, nosso boa. também, me fala se já viu, enfim, eu acho que é algumas coisas aí. Fala, Rafael. Eu ia perguntar justamente isso, se tem algum outro colega, seu professor, ou dos outros professores aqui, ou dos acadêmicos, né, que estudam em outra instituição, que tiveram acesso a esse conhecimento fora, porque realmente, quando eu formei, eu acho que não estava nem no Brasil esse negócio aí, né, Diogo? A gente é meio antigo. Não, você graduou o quê? 2010, 11? 8? 8? Quase que eu acertei, cheguei perto. Não, sem chance. Tava começando, tava engatinhando por aqui ainda. É.
E aí você conhece algum outro professor? Você, Marco, conhece Não, Fabiano, professor que de trabalha com recursos? terapia de ondas de choque aqui não. Aqui no Brasil tem muita gente que trabalha com laser. Agora, se você for considerar recursos eletrotermofototerápicos, o laser é o recurso que talvez aqui no Brasil seja mais estudado pelos núcleos de pesquisa, assim. Aí depois usar a eletroestimulação tanto analgésica como excitomotora. E são, de fato, dois recursos que são os que têm mais evidência, né? Acho que é por aí. Passo a palavra para o Bruno, se ele está tendo essa matéria, né? Se já chegou nessa parte ou não. O Bruno tá aí não, ele só entrou. Não, depois ele aparece aí e confirma pra gente, beleza? Se alguém mais quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Meninas, Eu vocês. só tive sem querer porque eu tava vendo a referência da sua aula, eu errei o capítulo que tinha que ler, eu li um capítulo todo de terapia por ondas. E era pra ser TENS. Aí eu só tive por causa disso. Então já é um começo, literalmente sem querer, né? Autodidata, isso aí. Você vê que o conhecimento nunca é desperdiçado, né, gente? Tá vendo? Sem querer, eu utilizar hoje, tá vendo? Bom, então, com essa pérola de história de hoje, muito boa, obrigado por compartilhar com a gente. Começar o nosso assunto aí, Andressa e Vandressa, fiquem à vontade, vamos lá que a apresentação é grande. Manda ver. Vamos lá, então. Vamos começar. Como o Diogo já apresentou a gente, né? Eu e a Vandressa, nós vamos trazer aqui hoje um pouco mais sobre a terapia por onda de choque, mas dessa vez uma temática um pouco diferente, né? Como o Diogo falou, esse tema surgiu numa das nossas discussões aqui no grupo, e aí a gente resolveu buscar aí uma revisão que falasse um pouco sobre isso, e vamos discutir um pouco sobre isso. Temo que a discussão de hoje vai ser um pouquinho polêmica, eu acho. Então vamos lá. Bom, esse é o artigo que a gente vai apresentar hoje, né? Ele foi publicado em janeiro desse ano, então é um artigo bem recente, é uma revisão com meta-análise, como já está ali, de ensaios clínicos controlados e aleatorizados, né? E aí ele foi publicado no Journal of Clinical Medicine, que é um jornal com fator de impacto bem legal, né? Eu olhei o de 2020, estava 4.241, eu acho, então tem um fator de impacto bem legal. Mas a gente sabe que são vários fatores a serem analisados, né? Então vamos discutir um pouco o artigo hoje. Bom, introduzindo um pouco sobre o acidente vascular cerebral, né, o AVC, ou acidente vascular encefálico, ele é a segunda principal causa de morte em todo o mundo e a terceira principal causa de incapacidade. Isso muitas vezes relacionado com o fato de que os pacientes eles vão poder apresentar ali muitos distúrbios sensório-motores, né? Como a espasticidade, uma fraqueza muscular e até mesmo a sensibilidade desse paciente pode ficar prejudicada. E aí, sobre a espasticidade, né, esse autor traz uma definição como um distúrbio motor que é caracterizado por um aumento dependente da velocidade nos reflexos tônicos de estiramento, né, no tônus muscular, com espasmos tendinosos exagerados devido à hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento, como um componente da síndrome do neurônio motor superior, né, que é aquela que é causada ali pela lesão mesmo, central, de alguma área motora ou até mesmo de uma via motora. Acho que alguém levantou a mão, né? Marquinhos. Olá, Marquinhos. Oi, Andressa. Não, é importante essa menção que vocês fizeram em relação a defini-lo como um distúrbio sensório-motor. Que você repara que na definição logo abaixo ele só fala como um distúrbio motor. Né, existe um grupo, na verdade é um grupo formado por pesquisadores europeus, que eles criaram uma entidade chamada SPASM, e aí é uma entidade que tentou reunir, né, quer dizer, aspectos relacionados à fisiopatologia da espasticidade para classificá-la de uma forma mais, digamos assim, mais próximo do que é a espasticidade, ou pelo menos do que se compreende em relação à espasticidade. Então é muito interessante fazer essa diferenciação e assim, como vocês colocaram, né, que ela é definida como distúrbio sensório-motor. Então, muitos autores hoje em dia evitam colocá-la, né, ou defini-la como apenas um distúrbio de ordem motora, tá? Então só para fazer, depois eu vou copiar o link aqui dessa entidade no chat para que todos possam ter acesso.
Bem legal. Não tinha Obrigado. reparado que na Obrigado. definição embaixo ele traz só distúrbio motor mesmo. Mas interessante isso. Pode passar, Andressa. Então, né, existe um padrão que a gente está bem habituado a ver aí nos pacientes até mesmo, né, que é esse padrão, já que a espasticidade está mais presente, mais frequentemente presente nos músculos flexores dos membros superiores e extensores dos membros inferiores, esse é geralmente o padrão que a gente observa nos pacientes pós-AVC, né, esse padrão flexor em cima, né, nos membros superiores e nos membros inferiores um padrão extensor. E aí, esses pacientes pós-AVC com espasticidade, eles podem apresentar aí dor, uma função motora prejudicada, né, e uma redução de amplitude de movimento. Isso tudo vai colaborar para uma redução de capacidade de realização de EVD que esse paciente vai ter nas AVDs, né, na atividade de vida diária, e, consequentemente, uma redução da qualidade de vida desse paciente também. Vou passar. Bom, devido a todos esses impactos que a gente está citando aqui, que a espasticidade tem, né, no indivíduo pós-AVC, tem há muito tempo se discutido muito, né, a respeito das terapias antispásticas, né, tem se estudado muito sobre isso. E a gente tem algumas medicações antispásticas, né, que elas podem ajudar ali no alívio de sintomas que esses pacientes vão ter, mas não necessariamente elas vão ter um impacto funcional para esse indivíduo, né, então vão trazer benefícios funcionais para eles. E aí, de terapia não farmacológica, esse artigo cita, né, a questão da toxina butolínica, que já vem sido muito citada há um tempo, né, e de tratamentos farmacológicos, questão de medicação oral, as injeções locais, né, que podem ser aplicadas, ou até mesmo a terapia intratecal, né, que é uma aplicação mesmo de medicação direto no líquor. E aí a escolha do tipo de tratamento, né, dos objetivos que esse tratamento vai ter, vai depender muito, né, da extensão e da gravidade da espasticidade que esse paciente vai ter e do estado funcional que ele vai apresentar. E aí a fisioterapia, né, principalmente a questão das intervenções baseadas em exercício, são muitas as intervenções, né, ele cita aqui exercícios de alongamento, exercícios de amplitude de movimento, sustentação de peso, exercícios orientados para o equilíbrio desse paciente, exercícios de treinamento de marcha e caminhada, treinamento funcional para tarefas específicas, treinamento aeróbico para aptidão e resistência, além da possibilidade de colocação de talas e de órteses, né, isso tudo e mais algumas outras coisas que a gente conhece, né, tem bastante recurso que pode ser usado com esses pacientes. Andressa, sou eu. Vandressa, volta naquele slide lá. Ai, Jesus, tem alguma coisa errada. Não tem não, Andressa. É só um ponto que para a gente discutir, né, para poder mostrar para o pessoal, mesmo porque minha praia é mais musculoesquelética do que neuro, provavelmente dito. Mas quando a gente pensa no acidente vascular cerebral, a gente tem essa questão do distúrbio neuromotor superior, essa lesão central. Todas essas abordagens que estão colocadas aqui, de fato são utilizadas, se nós pensarmos estritamente no que ela causa, elas causam efeitos mecânicos no músculo, e não necessariamente intervenções diretas no sistema nervoso central. A gente pode pensar até em conceitos de neuroplasticidade, em outras questões a serem abordadas, mas a gente vai sempre imaginar que essas técnicas, né, esses procedimentos, eles visam mudar essa parte mecânica mesmo do próprio corpo. Então, aí depois, eu não sei em que ponto também, né, aí fica mais para o pessoal da neurociência dizer para a gente o quanto que isso interfere em termos de neuroplasticidade para isso. Então, fica uma curiosidade minha aí, que eu não sou muito da praia, né, para tentar entender como que isso funciona. E aí talvez venha o ponto, né, será que a terapia de ondas de choque, ela entra onde? Então, é exatamente essa discussão que eu vou tocar aí para frente. Ele fala isso em alguns momentos do artigo. A gente vai trazer isso aí. E aí, então, alguns estudos, né, alguns ensaios clínicos trouxeram a questão do uso da terapia por onda de choque, e ela foi descrita, então, por alguns ensaios clínicos como uma potencial intervenção mesmo para manejar a espasticidade pós-AVC. E aqui, só para a gente relembrar um pouco do conceito, né, do que é uma onda de choque, né, ela vai ser um pulso acústico, uma onda acústica que vai gerar uma pressão, né, um alto pico de pressão. Então, se a gente lembrar daquele gráfico que a gente tinha trazido na apresentação anterior, né, é mesmo um alto pico de pressão que tem uma duração muito curta, então ciclo de vida curto e uma propagação rápida no espaço tridimensional dessa forma.
A gente também tinha trazido anteriormente, mas só para relembrar, né, vão ter 2 tipos de onda de choque, a onda de choque radial e a focal ou focalizada. Pode passar. Pesquisando até mesmo no dia que a gente estava fazendo um levantamento na literatura, a gente vê revisões sistemáticas com meta-análise anteriores, né? E ele cita aqui na intervenção algumas. Então, essa que ele cita de 2017 indicou uma eficácia da terapia por onda de choque na espasticidade pós-AVC, só que ela tem algumas limitações, né? Que são citadas, inclusive, aqui pelo autor. A mais importante delas é que ela não foi conduzida só com ensaios clínicos aleatorizados, mas ela tem outras limitações também. Ela mistura nos resultados membro superior com membro inferior, ela usou só uma análise de uma das escalas que a gente vai citar aqui, né, que é a escala de Ashworth modificada, e dentre outras aí, limitações que podem até levar a alguns riscos de vieses, né. Outras revisões sistemáticas também foram citadas até nessa parte da introdução, e elas tiveram algumas limitações bem semelhantes, principalmente essa questão de não incluir só ensaios clínicos aleatorizados, foi uma coisa que se repetiu aí nas revisões sistemáticas anteriores a essa. Então, considerando essas limitações, né, essa revisão sistemática que a gente vai discutir, ela foi realizada só com ensaios clínicos aleatorizados, né, com a finalidade de investigar e avaliar os efeitos de longo prazo da terapia por onda de choque na espasticidade pós-AVC dos membros inferiores, e avaliar também a questão de efeitos adversos que podem estar relacionados ao uso dessa técnica. Bom, então, como é que eles fizeram isso, né? Essa revisão ela foi realizada de acordo com as diretrizes PRISMA, e eles seguiram as recomendações do Cochrane Handbook. Além disso, eles fizeram, né, o registro na Próspero, que é uma parte lá que a gente registra o protocolo da revisão sistemática, né, que é uma etapa bem importante desse processo da revisão, e aí está um número que é o número do registro mesmo dessa revisão na Próspero. Quanto à estratégia de pesquisa deles, eles fizeram a busca nessas bases de dados, então eles usaram PubMed, a Pedro, a Scopus, Medline e o Google Scholar, e eles usaram esses termos de busca que estão aqui embaixo. Então, aqui estão os termos de busca de forma bem crua, assim, e aí eles trazem no apêndice um detalhamento desses termos de busca para uma das bases de dados, só que é a PubMed. Eles trazem esse detalhamento. Além disso, eles olharam as listas de citação dos ensaios clínicos que eles consideraram relevantes para buscar aí por referências adicionais para serem incluídas. Quanto aos critérios de elegibilidade, eles fizeram uma limitação quanto à data, então eles incluíram artigos aí de janeiro de 2010 a agosto de 2020, nos idiomas de inglês, francês, espanhol, português e italiano. Os estudos tinham que ser em humanos, né, mais especificamente incluindo aí a população de adultos com espasticidade pós-AVC, dos membros inferiores, poderia incluir ambos os tipos de onda de choque ou uma das duas, né, a radial e a focal. Também poderia ter qualquer um dos 2 tipos de AVC, o isquêmico ou o hemorrágico, em qualquer das fases, né, então fase aguda, subaguda ou crônica. E o score da escala de Ashworth modificada, que está com essa sigla do inglês aí, teria que ser maior ou igual a 1, já que o grau 0 dessa escala representa ali um tônus normal, né? Então não faria sentido ser incluído aí. E apenas ensaios clínicos aleatorizados que tivessem disponíveis em texto completo foram incluídos. Eles excluíram, né, ali do lado, os ensaios clínicos controlados não randomizados, relatos de caso, comentários, artigos e cartas, e dados duplicados também eles excluíram. Na verdade, eles acabaram aí excluindo o que nem tinha sido incluído, né? Eu fiquei pensando nisso depois. Aquela questão que eu acho que acaba sendo um erro recorrente, assim, né? Eles só incluíram os ensaios clínicos aleatorizados, depois vieram excluindo o que nem tinha sido incluído. Mas, enfim. Corretíssimo, Andressa. Se a gente vê de ética, o cara bota como critério de inclusão que vai ser só ensaio clínico controlado aleatorizado, por exemplo, tá? Porque isso não vai cair no comitê necessariamente assim. E chega lá na exclusão, ele fala, o que não foi aleatorizado eu vou excluir. Como você exclui que você não inclui? Então, foi observado. Fiquei confusa com isso, mas
E aí, a questão da extração dos dados, né, tanto para avaliar os critérios de elegibilidade quanto para extrair os dados, isso tudo foi feito por 2 autores de forma independente, né, então eles fizeram de forma separada, e em caso de divergência entre os dois, tinha uma discussão ali e eles recebiam a opinião de um terceiro autor. A seleção dos artigos foi feita primeiro pela leitura de título e resumo, e aí, posteriormente, eles tinham a leitura do texto completo sendo feita. Como eu falei, a extração dos dados foi realizada por 2 autores, né? E aí eles foram extraindo as características que eles consideraram relevantes, ali, que eles precisavam coletar desses ensaios clínicos, né? Dentre elas, a gente vai mostrar uma tabela que vai dar para ver melhor, mas a questão das características ali de número da amostra, né? Características da aplicação mesmo, então, qual foi o local da aplicação, qual foi o tipo de onda de choque usada, características dos grupos mesmo, como foi a intervenção de um grupo, como foi a intervenção do outro. Então, a gente vai trazer isso melhor numa tabela mais adiante. As medidas de resultado. O desfecho primário, eles avaliaram o grau de espasticidade, então eles trouxeram essas 3 escalas, né, a escala de Ashworth modificada, a escala de Tardieu modificada, e essa outra escala que eu trouxe aqui para perguntar mesmo se alguém que estuda mais essa área se conhece, porque eu até achei que tivesse alguma coisa escrita errado, mas era isso mesmo que estava escrito lá, essa escala de Ashworth modificada. Aí eu e a Vanessa, a gente ficou com dúvida mesmo. Eu cheguei a fazer uma pesquisa breve, mas eu não encontrei em lugar nenhum falando sobre ela. Você tem algum conhecimento sobre isso, Marco? Eu não faço Nossa, eu também nunca tinha ouvido falar. Eu sabia da escala de Ashworth modificada, mas uma adaptação, né, de uma escala, dessa escala já adaptada, não. É a primeira vez também. Fiquei bastante curioso agora em saber como que ela é. Legal. Não, interessante. Tiveram 2 estudos, eu acho, que usaram ela, mas eu realmente tentei pesquisar para ver como que ela era, e não encontrei em lugar nenhum, então. Mas... Faltam ser naqueles estudos obscuros que ninguém tem acesso, mas é completamente fechado. Provavelmente. Em chinês, não consegue ler. Eles modificaram quando ela foi procurar e já estava modificada de novo. Né? Aí não vai pois é. Tiveram alguns lugares que aparecia essa sigla, MMAS, e tinha escrito persa depois. Eu fiquei pensando se não seria alguma coisa mesmo... Mas mesmo assim, eu tentei usar esse nome e jogar e não encontrei nada. Então, só se for uma coisa bem específica de algum lugar mesmo. E aí os desfechos secundários, né, que foram analisados aí, a amplitude de movimento passivo, a intensidade da dor desse paciente, a avaliação da marcha, os parâmetros eletrofisiológicos e os eventos adversos também relacionados à técnica, como eu tinha citado. O período de acompanhamento, né, eles dividiram em 2 períodos, então dividiram em curto prazo, que seria imediatamente após o tratamento até 1 semana após o tratamento, e longo prazo, de 3 semanas a 12 semanas após o tratamento. E aí, para fazer a avaliação do risco de viés, também foi realizada por 2 autores de forma independente, também com discordâncias sendo discutidas ali com um terceiro autor, se necessário, e eles usaram a escala Pedro para fazer essa avaliação do risco de viés. Eu trouxe ela aqui do lado só para a gente relembrar mesmo, que são 11 critérios ali, né, sendo que a gente tem uma pontuação máxima nela de 10, porque o primeiro a gente não conta na pontuação final. Então, só para a gente relembrar mesmo, para na hora que aparecer nos resultados, não haver dúvida quanto a isso. Vou passar. Só um parênteses rapidinho. Achei aqui a referência que fala sobre essa escala. Por acaso é de um autor que eu conheço, tá? Que isso. Aqui, ó. Vamos até dar uma olhada depois. Agora depois é que ele não tá oferecendo o artigo na íntegra, né? Quer dizer, não está disponível, mas eu acho que vale a pena depois a gente dar uma olhada. Sim, interessante, bem interessante. E aí, então, a análise de dados, né, foi feita usando aí a diferença média padronizada, já que ele incluiu ali mais de um tipo de escala, né? E a análise de sensibilidade foi realizada quando foi possível. E aí a heterogeneidade, ele trouxe uma classificação aí de acordo com os valores de quadrado, de forma que de 0 a 40% a heterogeneidade seria não importante, de 30% a 60% pode indicar uma heterogeneidade moderada,
de 50% a 90% poderia representar uma heterogeneidade substancial e de 75% a 100% uma heterogeneidade considerável. E aí essas análises estatísticas foram realizadas usando o HEAVY-MAN versão 5.4. Bom, então falando um pouco sobre os resultados agora, essa figura é o fluxograma, né, da seleção dos artigos. Então a gente consegue ver ali em cima que inicialmente, né, foram identificados 150 artigos na busca nas bases de dados, e aí eles não adicionaram nenhum artigo de outra fonte, né, como ele tinha falado que eles fizeram uma leitura de referências, nenhum artigo foi encontrado extra ali. E aí, após a remoção das duplicatas, ficaram 82 artigos. E esses 82 artigos foram para a segunda fase ali, que foi a fase de triagem. E aí, desses 82, 73 foram excluídos por vários motivos que estão listados ali, né? Então, ele citou o motivo e, entre parênteses, o número de estudos que foi excluído por aquele motivo. E aí, após a remoção desses 73, sobraram 9 estudos para leitura de texto completo, né? Para avaliação mesmo se eles eram elegíveis. E aí, após a leitura de texto completo, 2 desses 9 foram excluídos, um porque não era ensaio clínico e outro porque estava faltando alguns dados que eram relevantes. Então, sobraram 7 estudos que foram incluídos na síntese qualitativa e 7 na síntese quantitativa, que é a meta-análise, né? Bom, aqui está a tabela que eu tinha falado, né, que foi construída com as características que foram extraídas desses artigos. Então, a gente tem aqui vários tipos de dados, né, desde a questão dos participantes, número de participantes, a média de idade, o tipo de AVC que foi sofrido, as intervenções tanto de experimental quanto controle, ali o tempo desde o AVC, o músculo que foi tratado, o local de aplicação da terapia, o número de sessões também, que variou bastante, o músculo testado, né, as medidas ali de resultado, que são as escalas que eu tinha citado, a penúltima coluna ali, a questão dos efeitos adversos, né, e a última questão do período de acompanhamento. Então, pode passar para a gente poder observar algumas coisas aqui que são importantes nesses resultados. Na terceira coluna ali, para a gente ver que essa população aí, somada dos 7 estudos, né, contabilizam em 170 participantes, sendo eles 122 homens e 48 mulheres, né, uma média de idade ali que variou de 44,11 a 66,9 anos. E aí, na outra coluna, né, que é a coluna de tipo de AVC, a gente consegue ver que foram 54 AVC isquêmicos, né, e 28 hemorrágicos, então, bem mais isquêmicos do que hemorrágicos, dentre todos os estudos inclusos, né. E ali também nessa mesma coluna, a gente vê que 2 ensaios clínicos não citaram, né, não relataram o tipo de AVC que foi sofrido pela população inclusa no estudo, né. Na coluna seguinte, a coluna de intervenções, né, a gente analisar que 3 estudos usaram a onda de choque do tipo radial, 2 usaram a do tipo focal, uma usou as 2 e uma não relatou qual tipo utilizou. E aí o que eu queria mais chamar a atenção é o que está circulado de vermelho nessa coluna de intervenção, que 2 ensaios clínicos não tiveram grupo controle. Então, não tinha grupo comparação nesses ensaios clínicos. Gerou uma certa reflexão entre mim e a Vandressa, né? Porque já que é ensaio controlado, eles não excluíram, né? Eles nunca excluíram. Eu acho que não exclui, não. Exclui, Vandressa? Não. Não são excluídos. Né, porque isso estava lá no critério de inclusão dele, era ensaio clínico controlado aleatorizado. Exatamente. Depois vocês viram que essas coisas passam, tá, gente? É exatamente aquilo que a gente veio conversando. Eu acho que esse artigo vai trazer bastante reflexão para a gente, vão trazer umas coisas para a gente poder pensar, ainda mais para vocês que estão trabalhando numa revisão também, para vocês verem que essas coisas acontecem, passam. Eu fiquei até com um pouco de confusão mental, assim, com relação ao conceito, porque eu fiquei pensando mesmo, né? Porque se é um ensaio clínico controlado, aleatorizado, qual o sentido deles incluírem 2 que não teriam controles, né? Mas vamos seguir adiante. Então, na coluna ali da questão do local de terapia, né? A gente consegue ver ali em verde, que está sublinhado em verde, que 2 estudos aplicaram, né, a terapia na junção miotendinosa. O seguinte ali, que é o que está em azul,
ele usou a junção miotendinosa e também o ventre muscular para fazer a aplicação. O outro abaixo usou só o ventre muscular. Outros 2 estudos que estão sublinhados em amarelo, eles usaram ali o local de maior volume do gastrocnêmio, e o que está sublinhado em roxo fez a aplicação na cabeça medial do gastrocnêmio. E aí, as últimas coisas aqui que eu queria ressaltar nessa tabela, ali na penúltima coluna, dos efeitos, né, adversos ali. Um estudo só encontrou que foi uma dor leve, que ele relatou nas 2 primeiras sessões só, depois essa dor sumiu, e não teve nada associado a essa dor, então não teve hematoma, nem nada. E os demais não encontraram, e esses 2 que estão sublinhados ali, eles não avaliaram efeitos adversos no estudo deles. Ainda nos resultados, né, quanto à ferramenta que foi utilizada para avaliar a espasticidade, 5 estudos usaram a escala de Ashworth modificada, 2 usaram a escala de Ashworth modificada, e 2 ensaios clínicos usaram a escala de Tardieu modificada. Então, a mais usada foi a escala de Ashworth modificada, né, que eu acho que também é a a gente mais ouve falar sempre, né, que a gente estuda na faculdade sempre. E aí, a avaliação do efeito da técnica, né, na espasticidade variou entre os estudos ali de imediatamente após o tratamento até 12 semanas, né? E a pontuação da escala Pedro, que variou de 5 a 9. E aí, esse autor, ele estratificou, né, ele dividiu em estudos de alta qualidade, que seria uma pontuação ali de 6 a 10, e estudos de qualidade razoável, que seriam estudos de pontuação 4 e 5. E aí, a pontuação média que ele encontrou foi 7. E aí, só uma coisa que eu achei interessante da gente destacar, é que tem 3 domínios aqui na planilha do lado, que estão os resultados das notas Pedro, né, dos estudos. Tem 3 domínios que foram os que os estudos menos pontuaram, né, que é a questão do cegamento dos pacientes, cegamento dos terapeutas que aplicam a técnica, e a questão da análise por intenção de tratar. Foram os 3 que tiveram mais estudos não pontuando, né? Então, achei interessante destacar isso. É muito importante você colocar isso. E são pontos que ferem diretamente no risco de viés dos estudos que foram publicados, né, desses ensaios clínicos, né? Então, sim. Muito bom, meninas. E se você também não tem um grupo controle, como é que você vai cegar de qualquer forma? Pois não, o problema começa em não ter grupo controle, isso aí a gente nem foram só em 2, né? Foi só em 2. Nossa, pai. E aí, quanto aos parâmetros de intervenção, né, que também foram extraídos lá, não teve muita diferença, né, principalmente na questão ali de número de pulsos, a maioria usou 2.000 e outros 3 usaram 1.500, então variou só nessas 2 faixas mesmo. Quanto à densidade de energia, que está na outra coluna ali, na coluna seguinte, variou uma faixa um pouquinho maior. O primeiro estudo usou 0,03 milijoules por milímetro quadrado, e ali o antepenúltimo e o último estudos usaram 0,34, que foi a maior também que foi utilizada aqui. Então teve uma faixa, uma variação um pouco maior aí também. 2 estudos usaram esse 0,34, né? 2 usaram o 0,10 e os outros variou bastante. Na verdade, 3 estudos usaram o 0,10. E aí, a questão da pressão em bar, nem todos os estudos relataram, né? Mas variou ali de 1 bar, 2 bar, 2,5 bar. E a frequência variou de 4 a 10 Hz, mas o mais usado foi 5 Hz, né? A maioria dos estudos usou 5 Hz. E duração da sessão, que foi um parâmetro que quase não foi relatado, né? Só 2 estudos trouxeram isso. Um falou que usou 7 minutos e o outro 15 minutos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as meta-análises que foram conduzidas nessa revisão. Inclusive, minha garganta tá meio ruim, então se minha voz estiver estranha, estiver tossindo, vocês relevem, por favor. A gente vai iniciar com a avaliação da escala de Ashworth modificada, mas antes e depois da aplicação da onda de choque em curto prazo. Então, foram 4 estudos, mas foram 7 grupos que eles dividiram entre si. O autor Wu, por exemplo, não sei se vocês conseguem enxergar, tem o grupo B e o grupo A. O grupo B foram os participantes que receberam ondas de choque focal. E o grupo A foram os que receberam ondas de choque radial. O autor Tibish, grupo B e grupo A também.
A aplicação no grupo B foi no gastrocnêmio e no grupo A foi a aplicação no sólio. O autor Tarré não necessitou de divisão, e o Lee, grupo B, foi avaliação 1 semana após a intervenção, e e no grupo B, uma avaliação de 30 minutos após a intervenção. Vale lembrar que o curto prazo é do imediato a 1 semana após a intervenção, como a Andressa comentou. Então, a gente pode observar que está a favor da uso de choque, no entanto, as linhas do... Até esqueci o nome agora, olha só. Oi? Do Forest Plot. Essas linhazinhas do intervalo de confiança, o bonito intervalo de confiança, eles tocam e até mesmo ultrapassam a linha do zero. Então, também sugere que talvez que não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Então, é algo a se pensar também. Ô, Vandressa, antes de você... Não passa esse ainda não, volta lá. Tem algumas coisas que chamam bastante atenção, eu não sei em que ordem que você vai colocar isso, mas para a gente não perder só esse raciocínio, primeira coisa que chama bastante atenção, ele usar técnicas diferentes e jogar no mesmo balaio para poder comparar, né, focal e radial, tempos de intervenção diferentes, que mais que está de diferente aí? Que você tem aplicações diferentes também, uma gastrocnêmio, outra é sólio. Músculos diferentes, assim, tudo bem, o músculo talvez a gente até, mas enfim, então não é o mais adequado, né, considerando que talvez você tenha poucos estudos no mesmo músculo, mas de qualquer forma é um ponto, é uma fonte possível de heterogeneidade. Ele não indicou heterogeneidade alta, né, para esses estudos como a gente vê. Mas o que me chamou mais atenção nesse gráfico é que ele coloca aí nos dois eixos o antes do SWT e depois do SWT. E não necessariamente um a favor e contra, é a progressão da escala, né, que ele coloca. Então, assim, sei lá, eu achei que ficou meio estranho, porque quando a gente pensa ali, ele faria talvez a diferença de um antes e um depois. Mas, ao mesmo tempo, ele deve estar comparando isso com controle. Honestamente, eu achei isso muito bizarro, esse Forest Plot. Eu ainda não consegui entender se realmente ele fala a favor de uma diminuição do score da escala, que afinal de contas, acho que quanto maior o score, maior o comprometimento, correto? Isso não está claro para a gente, isso não está claro no texto em nenhum momento. Então, assim, isso deixa a gente assim meio cabreiro com esse achado do que realmente o que ele está chamando de antes e depois. Se você for pensar num antes e depois, ele está colocando, por exemplo, uma comparação em um estudo com medidas repetidas, porque a primeira coisa que eu vou pensar é isso. Ele pegou um grupo, mediu antes, fez a terapia de ondas de choque, mediu depois e viu a alteração. Ou ele está fazendo, ou esses estudos eles trabalharam com controle. E aí o controle não faz sentido ser antes e depois. Eu não sei se foi um erro de legenda, ou o que foi que eles quiseram colocar, né? Mas eu sei que você também não tem essa informação, porque eu só sei que acho que foi através do baseline, mas ainda assim fica muito confuso, né? Então, ele traz separado depois, né? A gente estava até discutindo isso. Primeiro ele traz a meta-análise do antes e depois ele traz comparando controle experimental. Ele faz uma análise separada, mas... Né? Então, esse antes e depois é com medidas repetidas, então, que ele está querendo colocar. Será? Porque ele não deixa muito claro isso para a gente. Entende o que eu estou querendo dizer? É a evolução dentro do... Porque, às vezes, a gente está querendo saber se a técnica tem uma real eficácia, se ela é desejável ou não. Então, nesse sentido, honestamente, a comparação que me interessa é com o grupo controle, e não necessariamente comigo mesmo, no antes e depois, né? Então, assim, eu entendo, você consegue visualizar, mas você quer dizer se o negócio funciona mesmo ou não, você precisa comparar com o grupo controle. Então, só para chamar a atenção do pessoal, assim, porque revisão, gente, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, assim, dentro do que a gente conversou, a gente queria aproveitar essa revisão para chamar a atenção de algumas coisas, para a gente não tomar muito cuidado em pegar, ler o abstract e ficar só com uma conclusão, entendeu? Que essa revisão é muito grande, vou parar. Não, tem que ler tudo, cara, tem que ler tudo para poder refletir com muita calma mesmo e ver essas diferenças aí. Isso aí, para mim, não está muito claro, não, mas depois nós vamos batendo cabeça nisso para frente. A gente não reflete isso no nosso. Então vai lá, segue lá, Andressa, obrigado.
Imagina. Agora, a especificidade por massa também, esse antes e esse após a ondas de choque, agora é em longo prazo. Alguns dos grupos que não foram mencionados ainda. O autor Lee C. A avaliação após 4... vale muito lembrar que o intervalo é muito amplo de longo prazo, é de 3 a 12 semanas, o que sugere que a gente questione sobre essa questão também da assertividade dos efeitos a longo prazo da técnica, né? De acordo com o autor, eu acho muito longo, e eu não sei como, não faz muito sentido para mim, mas tudo bem. Então, vamos lá. O Lee, grupo C, é avaliação 4 semanas, ao Taheri, grupo A, 3 semanas, e o grupo B, 12 semanas. O Tibich, aí já é em relação à aplicação no solo, no grupo A e B, no graçoquinêmio. O autor Wu usou A1 para aplicação radial, com avaliação de 4 semanas, A2 radial também, com avaliação de 8 semanas, aí o B1 focal com avaliação de 4 semanas, e B2 focal com avaliação de 8 semanas. E o autor Ion, no grupo A, a aplicação foi no ventre muscular, e no grupo B foi na aplicação na junção miotendinosa. Então, novamente, também está a favor da ondas de choque, mas tem essas questões dos intervalos de confiança cruzarem as linhas da linha zero. Andressa, deixa eu colocar mais uma vez esse forest plot. Volta aí. Só para a gente poder pensar mais um bocado aqui e jogar para o pessoal também nessa questão da análise. Ele usa a diferença média padronizada. Né? Para a gente, dificulta você ler diretamente o score, uma vez que ele faz uma padronização de resultados. Né? Mas, de qualquer modo, mesmo você usando a diferença média padronizada, essa diferença vai ter o mesmo sentido da escala. Me corrijam, pessoal, se eu estiver errado. A escala, mais uma vez, é quanto maior, pior o comprometimento, correto? Então, repara que ele faz uma diferença média de antes e depois. Eu vou pegar o primeiro estudo ali que está fácil da gente ver, que é o LICE. Ele tem uma média... deixa eu ver aqui. O problema que eu estou vendo aqui é com relação ao sinal, que aí eu não sei se é uma questão só de apresentação desse forest plot. Ele pega o valor de 2,22 antes, que obviamente é maior que 1,56, e ele retorna uma diferença positiva, quando na verdade essa diferença seria negativa. Eu não sei se é uma questão na construção de uma opção de um lado, tudo bem, se você tira o modo não faz diferença nenhuma, porque de qualquer forma ele está indo para a direção do after, e é verdade. Então, assim, só para a gente observar isso com bastante cuidado, para a gente não cair em algumas pegadinhas aí na própria construção desse gráfico ou na própria leitura. Não sei se ficou claro isso que eu estou querendo colocar para vocês, mas é uma questão aí que você olha e imagina, se ele tem que melhorar, então significa que ele caiu. Então, por que está favorecendo para o lado positivo? Então, enfim, eu acho que teria que estar para o lado negativo. Isso talvez é alguma construir o gráfico, a informação está correta porque ela está dada em módulo, tá bom? Então só pode prestar atenção nessas coisas também que às vezes pode questionar. Fala aqui. Não, muito legal você chamar atenção para isso, Diego, porque acho que eles quiseram mostrar do ponto de vista de escala temporal, né? Assim, né? Como você falou, o tempo caminha da esquerda para a direita, né? Do ponto de vista de representação gráfica. Mas realmente, né? Quer dizer, pensando na escala de avaliação, não tem sentido nenhum mesmo. Então, assim, aí tem algumas outras coisas que a gente tem que observar, né, nos estudos, que apesar dele ter um pool aqui grande de sujeitos, né, 131 no total, repara que a quantidade de sujeitos em cada um desses estudos é relativamente pequena. E tem um deles aqui com 4 estudos, né, que é o Tibich de 2015. Olha o que esses 4 sujeitos, 4 estudos não, né, 4 sujeitos, olha o que esses 4 sujeitos fazem na variabilidade do intervalo de confiança dele. Fica uma coisa gigantesca, né? Então, assim, enfim, isso prejudica bastante, por mais que você pense, vou ter um modelo de efeitos aleatórios que vai dar isso no final. Vamos sempre avaliar isso e olhar isso com muita calma para a gente tomar as decisões finais, né? Desculpa ficar te interrompendo assim, tá, Vandríssimo, mas essas coisas eu acho curioso, e aí eu acho legal compartilhar isso com vocês, até mesmo porque eu não tive tempo de fazer isso antes com vocês. Não, fica à vontade, pode compartilhar à vontade. Agora a espasticidade por massa também em longo prazo, agora comparando com o grupo controle, finalmente, e o grupo experimental após a aplicação de ondas de choque. São os mesmos autores, praticamente, só o que saiu, acredito que seja
por causa de não ter um controle. E também está mostrando a favor da onda de choque, mas se for pensar, tá bem grudadinho ali, eu acho que você até ultrapassou a linha, então também faz a gente refletir sobre isso. O P dele deu 0,06, né? Então ele não tá bacana, não. Então. Não foi ideal aí para a gente no modelo completo, não. Uma coisa, o Vandressa, mais uma vez eu interrompendo você aqui, e as reflexões que vêm, gente, não tem como. Quando a gente pensa assim, nessas questões da escala padronizada, eu entendo que tudo bem, é porque teve mais instrumentos, né, sendo utilizados, e a necessidade desses instrumentos pediu que essa escala padronizada fosse utilizada. Beleza, tudo bem até aí. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que fica bastante difícil da gente entender é o quão clinicamente isso é importante. Porque quando você não tem o valor absoluto da escala, você diz assim, beleza, pô, ali deu 1,78 no controle e 1,56 na SWT. Não, se bem que eu peguei um exemplo ruim, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, deixa eu pegar o Taheri. Taheri deu 2,1 e 1,5 padronizado. O quão clinicamente isso é importante para mim? Uhum. Como é padronizado, é difícil a gente falar, porque não tem um score, porque se você tivesse o score absoluto, dava para a gente poder ter as medidas de diferença clínica importante, enfim. Então, só para a gente poder pensar nisso também, e mais uma vez eu estou aproveitando só para lembrar vocês disso, do trabalho de vocês, para a gente poder pensar. Sim, para ele tudo teve diferença estatisticamente significativa. Sempre foi muito, mas ele não falou sobre essa questão da clínica, né? Que é importante também. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Igual assim, quem é da área talvez possa até me esclarecer um pouco mais. Clinicamente, você olha um ASHOF 1 para um ASHOF 2, tem muita diferença? Tem impacto funcional? Será que isso realmente vai fazer tanta diferença assim? Agora, se você sair de um ASHOF mais alto para um ASHOF mais baixo, talvez faça alguma diferença. Então, para poder pensar clinicamente na importância disso. Né? Sim. Aí teve agora a análise de sensibilidade, retirando aquele estudo TIBISH, que o Diogo até comentou, né, que estava com aquele intervalo de confiança enorme, com um grupo, com a amostra pequena. E aí foi consistente com a análise primária, apoiando os efeitos da intervenção por ondas de choque na diminuição da espasticidade a longo prazo. Mas, o Vandressa, teve heterogeneidade alta no anterior? Eu não prestei atenção. Deixa eu ver. Dele. Ó, a heterogeneidade dele deu 26%, não foi? 6%. Ele tirou o TIBIS para poder forçar que o negócio... Né? Mas tudo bem, a gente tem um estudo com 4 sujeitos, isso é complicado, enfim. Mas... Ele não menciona também o porquê que eles fizeram essa análise de sensibilidade. Eu que estou supondo. Eles só colocaram e é isso. Só tiraram eles, né? Então, assim, gente, cara, como é que o sujeito usa a manipulação da estatística para falar o que quer? É isso também. Olha aberto aí sempre. O André estava comentando, porque eu acho que se fosse há um tempo atrás, a gente não ia conseguir perceber essas minúcias. E a gente fala, olha, que legal, ele conseguiu fazer uma meta-análise, que interessante, não sei o quê. Hoje a gente consegue ver um pouquinho mais, né? Claro que muito pouco ainda, mas já está um pouquinho de mãe agora, sabe? Já menos mal. Pior, vocês iam falar assim, nossa, esse negócio é bom mesmo, hein? Então, olha só que perigo. Entendeu? Hoje a gente passa maior tempão criticando. É verdade. Agora uma meta-análise sobre o Hmax e Mmax antes e depois da intervenção por ondas de choque. Marco, Diogo ou quem mais souber sobre o reflexo H ou também chamado de Hoffman, fiquem à vontade. É porque eu também conheci aqui. Eu posso falar. Fica à vontade. Eu posso falar com um pouco mais de tranquilidade, não sei se o Diogo quiser falar, até porque eu já fiz isso. Eu já fiz esse tipo de medida. É até engraçado, porque assim, o reflexo de Hoffman, na verdade, você vê estabilidade nessa via, né, fuso muscular, né, via um A motoneurônio. E aí é uma discussão, tem alguns trabalhos mais antigos que falam que essa medida ela pode ter uma associação, né, ela pode concordar com o grau de espasticidade, mas tem outros trabalhos que sugerem que não. Então, normalmente, quando a gente mede a estabilidade da via córtico-motora, né? Então, fazer a estimulação central e aí ver como essa informação ela se comporta, né? Até chegar no músculo e pega essa via, essa alça, né?
Então, no caso, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um monitoramento do eletromiograma de um músculo-alvo de interesse, né, então você identificou lá um grupo muscular espástico, aí você faz o monitoramento. E aí você pega a via nervosa desse grupo muscular, ou daquele músculo de interesse, e faz uma estimulação elétrica. Tá? Aí quando você faz a estimulação elétrica, na via motor, o que vai acontecer? Né? Você vai ter a propagação do potencial nos dois sentidos da via, né? Uma que vai em direção à medula e outra que vai para o músculo. Então essa que vai para o músculo e que primeiro aparece é o que a gente chama de onda M. Aí aquela que vai via fuso, né, chega à medula, né, e retransmite para o motoneurônio, volta pelo motoneurônio, que é o reflexo de Hoffman. Então aí, o que eles fazem? Eles têm a onda H e a onda M, ou seja, aquela que vai da via nervosa para o músculo, né, ou seja, pela via eferente ou via motora, né, pelo neurônio motor. Essa vai ser a onda M. E aquela que vai até a medula, né, se conecta ao motoneurônio e retorna ao músculo é a onda H. Então, essas informações, e aí, no caso, é máximo porque você vai subindo a intensidade de estimulação elétrica. É um pouquinho desconfortável para fazer, tá? Mas é uma medida interessante, assim. Agora, o ideal seria que eles também tivessem da via córtico-motora, né? Ou seja, né, fazendo uma estimulação lá no córtex motor primário. Então, talvez não seja uma medida, digamos assim, né, que contemple talvez aquilo que se objetivasse entender em relação ao fenômeno em si. Até porque parece bastante divergente. Marquinhos, era exatamente esse ponto que eu estava tentando conversar com as meninas, porque me pareceu que essa medida não seria uma medida que desse uma noção do sistema central, do circuito central. Então, assim, e quando você coloca, então, que há divergência sobre o uso dele com relação à espacialidade, então a gente vê que realmente pode ser que essa medida não diga nada. E quando a gente vê que está ali bem neutro mesmo, a gente já imagina que não haja nenhuma questão relevante. Não, e é interessante, que a gente já fez isso com pacientes pós-AVC, e você pode ter, ele, pelo menos na oportunidade que eu tive de trabalhar, ele me pareceu bastante consistente, no sentido de que, o que eu quero dizer, é uma medida relativamente robusta, você consegue extrair a informação com poucos estímulos, e quando a gente vai fazer a medida de estabilidade, mas aí a partir de uma estimulação cortical, no paciente pós-AVC, tem paciente que você não consegue nem discriminar uma resposta. Então, essa via pode estar, digamos, com a sua função teoricamente preservada, só que ela sofre uma modulação supramedular. Então, né, quer dizer, eu acho que o ideal realmente seria ter a combinação das duas, né? Então, a gente viu que não houve uma diferença significativa, que sugere que a onda de choque não influencia na estabilidade na medula espinhal. Ele está comentando na discussão que a gente vai conversar mais para frente. Agora, o efeito da onda de choque na espasticidade avaliada pela escala de Tardia modificada utilizou o ION, que o grupo A é no ventre muscular, e no grupo B a aplicação foi na junção miotendinosa. E os valores de MTS foram significativamente melhores no grupo de ventre muscular e na junção miotendinosa, em comparação com a linha de base. Bem pertinho também ali do zero. Os efeitos de curto e longo prazo da ondas de choque na VAS, aí os grupos são o 2017, que é sem letrinha, uma semana, o com Azinho é 3 semanas, e o B, que é com 12 semanas na avaliação. Então, houve uma redução significativamente menor em uma semana em comparação com a linha de base, que a gente pode observar, e a pontuação da dor continuou a diminuir entre a primeira e a terceira semana após a intervenção por onda de choque. Os efeitos em 12 semanas após o tratamento foram semelhantes aos das 3 semanas, mostrando o efeito duradouro da onda de choque na redução da intensidade da dor. Ô, Vandressa, segura aí.
Não, porque é até interessante a gente observar isso, e mais uma vez, eu estou mais chamando todo mundo para a gente fazer uma leitura crítica disso que a gente está vendo mesmo. Análise de escala visual analógica de dor, então, e usando um único estudo. Não sei por que ele optou por fazer diferença média padronizada, o que claramente tira essa nossa visão se foi clinicamente importante ou não essa redução na escala visual analógica de dor. Enfim, acho que a gente tem que pensar. Se caso, suponhamos que não tivesse sido essa diferença média padronizada, você vê ali que a maior parte dos estudos, eu vou pegar até cadê o modelo final? O modelo final, ele não coloca, ele nem printa ali o modelo final com a média, ele coloca só a diferença. Mas imagina ali, tá saindo de, sei lá, 4,5 para 3,5, um para 2 em outro, então é uma diferença pequena, apesar de... Só que é padronizado, então não sei se efetivamente a gente pode falar isso em termos de valores absolutos. E o que me incomoda bastante aí é você só ter o mesmo estudo falando, então, com intervalos de tempo diferentes, então, estranho, né? É muito estranho. Acho que não é uma coisa que entra de uma forma muito coerente dentro de uma revisão sistemática. A revisão sistemática é de um estudo só. Dois tempos diferentes. Né? Meio maluco. Aí esse aqui é com controle do mesmo estudo do semestre, do slide passado. De acordo com o autor também, houve uma redução significativamente menor no grupo experimental em uma semana, quando comparado ao grupo controle, e o score de dor diminuiu, continuou a diminuir entre a primeira e a terceira semana após a intervenção por onde de choque em ambos os grupos, mas apresentou essa parte eu achei muito doida, mas apresentou uma redução estatisticamente significativa no grupo experimental. Então, aqui estão tudo grudadinho ali, quase que não tem no zero. Eu achei ele bem assim, sabe? Não, gente, é significativo sim, tá tudo bem. Confie em mim, é significativo. Mas igual a questão clínica também não foi conversada, né? Mas... Os efeitos de longo prazo por ondas de choque no VAS também. Controle, agora tem controle também. E aí, né, o Taheri A é 3 semanas e o B é 12. E entre a terceira e a 12ª semana não há uma diferença significativa, mas o efeito geral da intervenção por ondas de choque durou de acordo com o autor. Gente, olha que bizarro isso. É o mesmo estudo. E se você pegar o estudo desse cara, ele foi lá e deve ter feito uma nova para poder fazer a diferença entre a semana 12, a primeira semana e o baseline. Não faz sentido você estar numa revisão sistemática. Nenhuma. Agora, como que isso passa num revisor, eu não faço a menor ideia, mas passa, tá, gente? Então, assim, eu acho que o mais importante que está sendo é toda essa discussão dentro daquilo que a gente colocou sobre a temática que a gente já havia proposto, e a gente levantar essas ideias aí dessa aplicação, e, mais uma vez, a gente aproveitando o instrumental para a gente fazer essas análises críticas com muita atenção, porque, numa boa, é melhor pegar o estudo do Taheri e ver como é que foi a análise estatística dele. É mesmo. Não faz sentido. Em relação à mobilidade funcional e equilíbrio, foi utilizado também a PINGO, do TUG, né, em 2 estudos. Aí o C1 é imediato e o C2 é uma hora depois da aplicação, de todos os anos. C1 também, ali embaixo, em 2019, foi imediato, e o C2, em 2019, também foi 1 hora após. E após uma sessão, foi observada uma melhora imediatamente e 1 hora após o tratamento, mostrando que mesmo após o término da terapia, o efeito perdurou, de acordo com o autor. Houve redução progressiva nos scores do teste TUG, embora não tenha tido uma diferença significativa. Análise de longo prazo agora na intervenção por ondas de choque na PROM, né, a amplitude de movimento passiva, e foi observado um efeito estatisticamente significativo favorecendo ondas de choque, ao comparar o controle e o grupo experimental, mostrando que os efeitos duraram até 12 semanas após o tratamento. É bem confuso. Não, isso aí, o Vandressa, é aquela história. É significante? Faz sentido? Será? Diogo, mas o que eu mais fiquei assim é que
tem, igual esse gráfico que a Vandressa acabou de mostrar, ele fala que teve resultado e a gente está vendo o intervalo de confiança tocando a linha do zero. E aí teve um resultado, mas não é um resultado significativo. E ele reafirma que o resultado... Entendeu o que eu quis dizer? Que eu fiquei... O que na verdade você está vendo? Você tem 3 estudos aí, com 2 deles que tocam ali, o intervalo de confiança está ali na linha do zero, que não são estatisticamente significantes, o Taheri A e o Taheri C. Mas o efeito do Taheri B puxou, ele está falando com relação ao diamante, a figura lá de baixo. Ó. O efeito do Taheri B puxou o diamante para o lado direito. Então, por isso que ele está falando que nesse efeito acumulado, ele vê uma diferença estatisticamente significante, que é onde aparece lá na última linha, ó, Test for Overall Effect, com P igual a 0,006. Então, ele está pegando esse efeito para dizer que é estatisticamente significante. E aí, gente, cara, isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto com estatística. Valor P não define tudo, gente. Venham com bastante atenção, vejam com calma se realmente isso é importante. Igual, mais uma vez, a gente pega aqui, é a amplitude passiva de movimento. Isso foi medido muito possivelmente com goniômetro. Por que ele está usando diferença padronizada? Se a medida é em graus. Todo mundo deve ter medido isso em graus, gente. E aí isso é muito difícil para a gente poder tentar ver se é clinicamente importante. Porque imagina, se não fosse em graus ali, você pegar 0,59 ou 1 ou 0,37, isso não é nada. Né? Mas época padronizada eu não posso falar isso. Mas a gente tem que ter essa atenção também aí, enfim. É bastante complicado. Mais uma vez, a minha questão é chamar a atenção. Cuidado na hora de ler revisão sistemática com meta-análise. A gente tá lá, revisão sistemática com meta-análise, é alto de evidência científica, desde que seja bem feita. Porque se não for bem feita, é papel para jogar fora, gente, não faz sentido, né? Não, e acho que uma coisa também interessante que vocês estão chamando a atenção, né, eu acho muito legal o relato, né, da Andressa e da Vandressa em relação à capacidade, né, de vocês, como vocês estão agora percebendo quando vocês leem uma revisão sistemática, né, que vocês conseguem identificar mínimos erros, né, mínimos detalhes. Então, eu acho também, né, Diogo, a gente, de uma forma geral, eu falo por mim especificamente, é muito difícil fazer uma revisão de um artigo, né, desse tipo, né? Eu já até recebi, e eu confesso a minha ignorância, assim, para fazer a revisão. Então, esse exercício é um exercício muito mais complexo do que realmente... Fazer peer review de revisão sistemática é muito difícil. Muito difícil. Sabe, eu vou dar um exemplo. No trabalho da Andressa, da Vandressa, tem um artigo, uma outra revisão que a gente está usando de base para discussão, que a gente encontrou classificação da nota Pedro errada. Entendeu? Tipo, um estudo que não obedece os critérios, a gente fez e refez os critérios, nota 2 para o estudo, vocês lembram, né, meninas? E ainda nota 9 na outra revisão, já publicada, em periódico de alto impacto. Então, gente, é isso assim, com várias reflexões que a gente tem. Esse que aconteceu foi num periódico de alto impacto que ainda não é pago. Esse jornal que as meninas buscaram, apesar de ele ter um fator de impacto alto, ele está no PCI 85, inclusive, é uma revista paga. Então, isso é muito importante da gente levar essa reflexão também. O que está acontecendo com a ciência, né? A gente sabe que sempre houve muita produção e nem toda produção de qualidade, né? Mas a gente tem que ter essa visão aí bem ampla e bem fechada. Ô, Fabi, deixa eu dar tchau pra TT. A TT apareceu aí, deixa eu dar tchau pra ela. Tadinha. Fechou, nem deixou eu ver, menina. Vamos lá, Vandressa. Obrigado, Marquinhos. Mas eu acho que essa é a ideia mesmo, a gente tentar colocar isso de uma forma de uma análise bem crítica mesmo. E claro que a homogeneidade aqui vai ser baixa, né, gente? São 2 estudos que são mas o segundo, vou te falar. Enfim. É fogo. Efeitos gerais, então, da onda de choque focal e radial. No PROM, obteve um favorecimento da onda de choque radial, e eles são consistentes com os efeitos na espasticidade avaliados por MAS, MTS e VAS. Aí, ó, mais uma vez aí nesse... Volta, não corre não. Corre não, vão aproveitar esses gráficos. Mais uma vez, ó, é o mesmo estudo, correto?
Agora C2 eu. e C3 foram só questões diferentes. Não faz sentido estar na meta-análise, cara. Eu pego o estudo do cara e vejo a estatística que ele fez. Né? Particularmente, eu acho que não faz sentido nenhum. Isso que você corre um tremendo risco. E quando você olha aqui, mais uma vez, se as medidas são as mesmas, porque ele duvido que ele utilizou medidas de ângulo, de ângulo de amplitude de movimento diferente dentro do próprio estudo dele, não faria nenhum sentido ele fazer isso. Por que coloca a diferença média padronizada? Mais uma vez. Né? É bizarro, gente, bizarro. Parece que ele quis detalhar bastante coisa, várias formas, várias aplicações, vários tipos de onda, mas ele não explicou, não faz sentido. Não falou o suficiente disso, sabe? Não faz sentido. Desculpa, Andressa, mas eu vou te parar. Então, de acordo com o autor. Eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção disso, a gente destacar isso, não deixar passar batido. Para quando o pessoal for ler uma revisão, ou for fazer uma revisão, tá com isso bem de olho. Igual esse primeiro comentário. Nenhuma heterogeneidade significativa foi encontrada nos estudos e grupos incluídos. O estudo que era um só estudo, que era o mesmo estudo. Não vai ter heterogeneidade, né? Então, só para a gente poder sempre ter essa visão bem crítica mesmo. Eu acho muito legal esse exercício que a gente está fazendo com o Izete. A gente aprende muito, não? Então, de acordo com o autor, né, essa meta-análise demonstrou um efeito estatisticamente significativo da onda de choque na redução da espasticidade pós-AVC dos membros inferiores, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. No PROM, houve uma melhora de longo prazo no grupo experimental comparado com o grupo controle após onda de choque, e no VAS, uma redução tanto em curto prazo como em longo prazo, provando uma eficácia duradoura da onda de choque nesse parâmetro. Então, ele falou que é necessário também estudos de boa qualidade que façam um acompanhamento dos efeitos de longo prazo para melhorar a qualidade de vida relacionada à saúde do paciente, pois apenas um estudo avaliou esse parâmetro e forneceu dados analisáveis. A intervenção por onda de choque na marcha avaliada pelo TUG não mostrou uma diferença significativa, não atingiu tamanho maior que 23% de mudança clínica para ser considerada uma melhora significativa. Como instrumento de avaliação de espasticidade, o MAS foi mais utilizado e apresentou eficácia melhor do que os parâmetros eletrofisiológicos. Ele apresenta uma facilidade de operação, no entanto, depende de uma avaliação subjetiva e também não adere inteiramente à definição de espasticidade dependente da velocidade. Então, há 3 hipóteses para os mecanismos de ação. Primeiro é a produção do óxido nítrico, o efeito na estabilidade na medula espinhal e a ação do órgão do tendão de Golgi. Acredita-se que a onda de choque induz a produção de óxido nítrico, que está envolvido na neurotransmissão, formação de memória e plasticidade sináptica no sistema nervoso central, além de participação na atividade das junções neuromusculares do sistema nervoso periférico. Como o principal resultado foi a espasticidade, o óxido nítrico foi considerado um possível fator de redução, melhorando a rigidez muscular. Só um minutinho, sou eu de novo. Especulação, né? Porque não teve medida de óxido nítrico. Não, né? sempre especulação. Né? Então, só para a gente deixar isso muito claro. Eu falo ali. Agora que você vai falar da medida de estabilidade, né? Então, ele nem está falando de uma medida central, periférico. Então, mais uma vez, para a gente ter bastante cuidado com isso aí, tá? Então, mas joga o que ele falou. Eu acho que é a ideia mesmo, você vai jogar o que ele falou. Eu esqueci de colocar as coisas que ele falou para a gente poder questionar, porque realmente é esquisito. Aí, no que diz respeito à diminuição da estabilidade do neurônio motor alfa, os pacientes com pontuação MAS melhorada não necessariamente mostraram uma resposta melhor em Hmax e Mmax, o que sugere que a onda de choque pode não ter uma influência na melhoria da estabilidade do neurônio motor alfa. Como, após a intervenção por onda de choque, nenhuma mudança significativa na latência da onda F e na latência do reflexo H foi observada, o efeito na estabilidade da medula espinhal e do tendão de Golgi podem ser excluídos como mecanismo principal. Esses achados são consistentes com os resultados de diferentes estudos. Rapidinho, Vandressa, eu não vi em nenhum momento eles falando da onda F, né? Sim, aparentemente só na discussão, né? Sim. Eu acho que o estudo também que utilizava foi um só. Não tinha medida de relativa à onda F, né? Eu acho que realmente não tinha, não, Marcos. Assim, pelo menos aquela parte final
abordagem neurofisiológica faz algum sentido. Não acredito que realmente qualquer mecanismo seja neurofisiológico, seja alguma coisa mais mecânica mesmo. Enfim, mas ainda assim a gente tem que sempre ficar de olho aí, com o pé atrás aí, com o que estiver discutindo. Só uma dúvida, que eu não sei se eu acabei não pegando. Eles informaram o tempo do AVC, assim, de quanto tempo, o quão crônico eram esses pacientes? Eu não lembro se você... Era bem Andressa falou que podia ser agudo, subagudo e crônico, não tinha... Ah, tá. Lá na Tava tabela variando de bastante. definição, ele aponta exatamente esses 3 tempos. Mas para os estudos, ele não considera isso. É verdade. Então, assim, se a gente tivesse um volume grande de estudos, possivelmente isso poderia ser uma fonte de heterogeneidade, porque certamente eles responderiam de formas distintas. Mas aqui, que ele considerou um estudo dividido em 3 grupos, a heterogeneidade dele vai dar baixa, e isso aí é muito claro para a gente ver particularmente uma manipulação estatística, cara. Enfim. Sim. Porque é complicado, né, você misturar, porque o quanto que você tem de efeitos de ordem, né, quer dizer, de mudanças nos aspectos mecânicos do músculo, né, dada a cronicidade do quadro, é difícil. Sim. E a idade relativamente jovem dos participantes dos estudos pode ser explicada pelo aumento da incidência de AVC em jovens, né, que tem diferentes etiologias, também dificulta um pouco a padronização. Em relação aos eventos adversos relacionados à intervenção por ondas de choque, nenhuma reação, apenas reações adversas leves foram descritas. O número de sessões por ondas de choque, que é um parâmetro importante, variou entre uma sessão em 3 estudos, 3 sessões em outros 3 ensaios e 9 sessões em um único estudo. Então, as limitações, de acordo com o autor. Em primeiro lugar, o número limitado de ECAs disponíveis. No entanto, ele afirmou que apenas aqueles ensaios clínicos aleatorizados com pontuação Pedro satisfatórios que foram incluídos. Em segundo lugar, os resultados dos eventos adversos não estavam disponíveis em todos os estudos selecionados. Em terceiro lugar, nem todos os estudos forneceram dados analisáveis em todas as medidas de resultados e nem forneceram avaliações de acompanhamento de longo prazo. Ô, Vandressa, não pula esse aí não. Fica nesse slide aí. Tá com pressa, mano. Pula ele não. Não, vai indo sozinho, meu dedo é nervoso. A gente tem coisas aí muito importantes. Primeira coisa, ele fala que só considerou ensaios clínicos aleatorizados com pontuação Pedro satisfatória. Ele não coloca se ele excluiu, se teve, por exemplo, tantos estudos encontrados com pontuação abaixo e excluímos tantos. Exato. O que também não é desejável. Mesmo ele estando com a pontuação ruim, ele tem que entrar para análise. Então, se você faz análise de sensibilidade, se for o caso, alguma coisa nesse sentido. Né? Possivelmente ele usou os ensaios clínicos aleatorizados para meta-análise. E para revisão sistemática, aquele que não era um ensaio clínico controlado, que não tinha o grupo controle, talvez ele tenha entrado. Então é justo, mas ele tem que explicar isso no texto, ele também não explica, né? Então esse é um ponto interessante para a gente colocar. Eventos adversos, isso aí vocês estão vendo, gente, eles não reportam. Vocês estão vendo a revisão de vocês de osteoartrite, o pessoal não reporta, e isso é sério, é importante, né? Nessa terceira coisa que você coloca aqui, dos dados e avaliação de acompanhamento de longo prazo, é porque realmente tem muita variabilidade de desenhos. Então, se eles tivessem mais ensaios disponíveis, possivelmente isso interferiria na heterogeneidade, complicando toda essa análise. O ponto que eu chego é o seguinte, principalmente com o item 2 que a gente viu aqui, a terapia de ondas de choque, ela tem sido meio que uma panaceia, o pessoal está aplicando isso em tudo, daqui a pouco se eu aplicar em alopécia, em travada. Então, assim, a gente tem que ter bastante coisas, beleza, vamos aplicar para ver se, mas qual que é o racional teórico por trás disso? Faz algum sentido? Então, até mesmo para a gente ter bastante isso claro para não cair na panaceia aí, beleza? Marquinhos, desculpa, minha fala ficou grande. Não, dito algum jogo. Não, eu tenho uma sugestão, na verdade. Como o estudo é muito novo, talvez caiba até uma carta ao editor, vocês comentarem essa revisão. Né? Pode ser que seja, eu sei que essa editora, ela normalmente cobra bem alto pelos artigos, mas talvez uma carta ao editor não tenha custo,
Então, talvez caibam esses comentários numa carta ao editor, né, questionando a qualidade dessa revisão, as informações que ali estão contidas, exatamente da forma como vocês estão pontuando. Eu acho que vale a pena. Concordo. Aí, meninas. Interessante. Primeiro, vamos terminar a revisão lá, que já estamos finalmente, e eu acho que isso que o Marco colocou Acho que mesmo, Marquinhos. Vambora. Né? Acho que é verificar junto à revista se tem algum custo, e eu acho que escrever mencionando, né, os equívocos cometidos, né, os deslizes, né, mostrando o que está errado, o que deveria ter sido feito. Isso é um exercício interessante. Vocês já pontuaram tudo aqui nessa apresentação, é só organizar isso num texto de 1 ou 2 páginas. Está gravado, exatamente. Vai ser uma carta longa, Mar. Gente para fazer tem, ó. A galera aqui para. Marquinhos, uma boa ideia, hein? Eu acho que nós vamos pensar nisso sim. Então, inclusive o único artigo que tinha nota 5, que era mais baixazinha das outras, não fez parte de uma análise de sensibilidade. Eu não entendi muito sentido no que ele faz, não. Mas tá bom. Vai vir só naquele resultado do intervalo de confiança, não necessariamente na qualidade metodológica. Poderia ser uma qualidade metodológica ruim interferisse nisso, mas talvez ele tenha buscado aquele, esse estudo está trazendo muita variabilidade para os meus dados, então eu vou excluir. Igual aconteceu, no trabalho de vocês, dando um spoiler. A gente viu que tinha que tinha alta variabilidade, cuja nota na escala Pedro era 2. Então, a gente fez análise de sensibilidade exatamente porque ele tinha uma qualidade metodológica ruim. Então, isso mas tem que ser explicado. Não adianta, tem que falar, né? Sim. E em quarto lugar, nem todos os ensaios apresentaram grupo controle, finalmente falou disso, e entre os apresentados, há falta de consistência quanto à intervenção. Finalmente, a variabilidade foi encontrada entre os resultados e avaliações. Então, qual foi a conclusão dos autores, né? A onda de choque melhorou a espasticidade dos membros inferiores em sobreviventes de AVC e sua eficácia durou até 12 semanas, comprovando sua eficácia em longo prazo. Além disso, a onda de choque também reduziu a intensidade da dor e aumentou a amplitude de movimento. A intervenção terapêutica não apresentou efeitos adversos significativos de curto e longo prazo, comprovando o perfil de segurança satisfatório. Esses resultados precisam ser confirmados e pesquisas futuras devem se concentrar em protocolos, duração de intervenção, parâmetros, medidas de resultados objetivos e perfil de segurança. E outras muitas coisas. Obrigada, gente. Eu seguraria uma plaquinha assim, será? Será? Não, ele faz o verdadeiro marketing no final, né? Tudo funciona, tudo é lindo. É igual a Andressa falou, quando a gente estava treinando junto, ela falou assim, não, podia ter uma parte, em vez de considerações finais pra gente, esculachos finais, a gente começar a falar todas as coisas que a gente começa a pensar que tá sendo esquisito, e soltar, tem que falar, senão a gente esquece, é isso. Obrigado, eu acho que foi um exercício e tanto. Não, vocês podem colocar essa sessão esculachos finais aí do artigo, na carta. Excelente. Assim, eu acho que atendeu muito o objetivo da gente falar mesmo sobre aplicação dentro de uma condição que a gente tinha levantado aqui anteriormente. Eu acho até que deve ter despertado ainda mais essa curiosidade, né, sobre os estudos, né, que a gente dá para ver que tem muitos problemas. E, acima de tudo, eu acho que esse exercício da revisão sistemática, que é algo que a gente tem tentado aprender, né, um pouco mais, e a gente sabe o quão importante esses estudos são para a ciência caminhar, desde que bem executados, né? Eu acho que esse que é o grande problema. A gente não tem visto isso de uma forma muito tranquila. Estudos ruins vão parar na mão dos cloroquiners lá da CPI, né? Você pega um estudo ruim, aqui eu tenho uma meta-análise que fala que a cloroquina funciona, você vai ver a meta-análise é uma coisa horrorosa, né? Porque o papel aceita tudo, né? Então, acho que é por aí, vale a pena a gente ter isso em mente sempre. Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eu faria só uma observação, assim, parabenizar pela qualidade da apresentação, assim, o rigor que vocês, com o rigor que vocês apresentaram, né, pontuando todas aquilo que
né, é considerado assim, tudo que é equivocado, né, dentro desse processo. Então, nossa, eu estou bastante impressionado assim com a qualidade, como a capacidade crítica de vocês, né, como ela está formada, né, muito legal isso, ver vocês ainda muito jovens, né, com essa capacidade crítica tão apurada e fazendo uma leitura que é difícil, né, assim, é bastante difícil. Então, assim, parabéns aí. E parabéns pela apresentação também, super cuidadosa, super detalhada. É muito legal, né? E, assim, eu acho que um ponto, né, que eu acho que é difícil nesses estudos que envolvem espasticidade, aí um outro aspecto é tentar separar o que eu já vi algumas tentativas lá na COP mesmo, né? A gente teve um pouco isso, né, Diogo? Alguns colegas tentando discriminar o que é mecânico, puramente mecânico, o que é puramente neural, né? Embora as coisas acabem conversando um pouco. Então, isso é difícil de se tentar, né? Quando eu vou usar uma escala tipo Eshoff, né? Como o Márcio, meu orientador, dizia, né? Para avaliar tônus. Eu vou usar o teste do cutuca aqui, cutuca ali, e aí, como que você faz isso e diz que o músculo é assim ou é assado, né? Não tem como, é muito difícil, né? Mesmo para quem tem uma experiência prática, né? As próprias propriedades mecânicas, né, Marco? Elas vão, Sim, exatamente. né? Então, igual você falou, o sujeito Exatamente. tem anos de ocorrência da doença, enfim, não necessariamente só o drive neural. Né? Sim, exatamente. Mas parabéns, excelente apresentação. Mais alguém, pessoal? Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre revisão sistemática? Não necessariamente só sobre o tema, né? Mas sobre o método em si. A gente tá aqui para poder conversar um pouco a respeito disso. Oi, Diogo. Só parabenizar a Andressa e a Vandressa pela excelente apresentação e falar que eu gostei muito da ideia do Marquinhos. Acho que vale a pena uma carta ao editor aí, se for possível, né? Acho que é uma ótima ideia mesmo. Apontando esses deslizes aí da revisão, né? Que são tão relevantes, e não são poucos, né? São muitos deslizes. Muito bom, parabéns, meninas. Obrigado, Fabi. Acho que é isso mesmo. Acho que depois a gente vai resumir isso com calma, organizar isso direitinho. Só não vou prometer isso ser feito rápido agora, porque as minhas meninas estão com a corda no pescoço pro prazo delas do trabalho agora em setembro, né, meninas? Mas assim, corda no pescoço entre aspas, que o que vocês já têm já dá para vocês defenderem o TCC de vocês com muita tranquilidade mesmo. Então, acho que a ideia vai ser a gente fechar um e já caminhar para, de repente, a gente aproveitar, né? Aproveitar que tá tudo fresco, aproveitar que vai estar gravado e mandar ver. Então tá bom, pessoal. Mais alguém? Meninas, alguma consideração final? Já falamos demais, já. Tá bom. Obrigado, tá, gente? Obrigado, pessoal, por mais Não, foi ótimo. E quem tiver interesse em ver essas questões mais a fundo, né, até o próprio trabalho das meninas, eu acredito que quando rodar de novo as apresentações, elas já devem estar com delas bem encaminhado para apresentar os resultados aqui. Então, acho que possivelmente deve ser a próxima apresentação delas. E aí, quem sabe, a gente não faz esse mesmo exercício de tentar achar os erros para a gente poder melhorar para a publicação, que eu acho que é o que interessa, né? A gente vai estar aqui pensando em cabeça, que eu estou enviesado, elas também, mas a cabeça de vocês vai ajudar a gente a encontrar os problemas para a gente poder melhorar o trabalho e seguir adiante, né? Então tá bom, povo. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Obrigada, gente. Semana. Não, parabéns, Muito meninas. obrigada, gente. Obrigada. Às Parabéns. 17h30, certinho. Mais uma vez. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Um abração a todos. Parabéns. Tchau, gente. Boa tarde. Valeu, Bruno.